morning when you knocked upon my door. Early this morning. Qual o livro que relata o estupro de Parham? Para quem não sabe, Parham, Charles Fox Parham, é o fundador do pentecostalismo, né? Ele é o apóstolo dos pentecostais. Eu tô com esse filtro na cara aqui porque eu botei aqui para vocês verem melhor. Isso aqui é a biografia do Charles Fox Parham, escrito pelo Larry Martin. O Larry Martin não é calvinista, não é sensacionista, é um pentecostal. Ele relata que o fundador da religião dele foi realmente um segregacionista, um racista, confederado amigo da Ku Klux Klan, de supremacia branca. Ele estuprou um obreiro da igreja dele em San Antônio, foi preso, só foi rapidamente liberado porque tinha influência da Ku Klux Klan. Desviou dinheiro com mentiras sobre viagens para achar a Arca da Aliança. E ele teve vários episódios de assédio, não foi só um. Tá tudo aqui. Quais argumentos posso usar contra o worship? Cara, o worship ele é um meio, uma ferramenta empresarial, o estilo worship, porque não é só o tipo musical, né? Tem todo o aparato, tanto visual, né, das luzes, das paredes pretas, o ambiente, cria-se um ambiente, né, de adoração worship. É um meio empresarial dos neopentecostais. Mas, assim, um argumento teológico é que eles transformaram a música no meio de graça. Só que a Escritura ensina que os meios de graça são a oração, a leitura da Palavra de Deus, ou a Palavra de Deus, e os sacramentos. O louvor não é meio de graça, cara. Só que o worship em si, ele sugere que ao participar de worships, você tem uma infusão de graças divinas, mas não tem. Meu amigo católico concordou comigo quando eu disse que Armínio plagiou Trento. Cara, assim, se você estuda a história de vida de Armínio, você vai ver que ele estudou com Teodoro de Beza, em Genebra. Teodoro de Beza foi o sucessor direto de Calvino. E Teodoro de Beza, como supralapsariano, tem uma visão da dupla predestinação. Não é a dupla predestinação como os Schengianos, por exemplo, ou outras vertentes, né, que acreditam que Deus é o autor ativo do mal e etc. Mas, ainda assim, o supralapsarianismo de Beza, eu acredito, é uma opinião, é um achismo meu, deve ter realmente causado esse impacto na teologia de Armínio, ao ponto de ele pender a achar que Deus seria o autor do mal e tentou resolver com esse sistema herético que ele inventou, sobre a predestinação principalmente. Então isso é um dado importante. Charles Fox Parham falava qual língua? Inglês, ele era estadunidense. Sabe algo interessante? Um relato interessante. Quando o movimento da Rua Azusa estourou, né, em 1901 em diante, William Seymour e Parham fizeram um grupo de pessoas que foram batizadas e receberam as tais línguas espirituais e mandaram eles para a Índia, cara. Dos Estados Unidos para a Índia, para eles virarem evangelistas, etc. E eles realmente ensinaram para esse grupo de pessoas que eles conseguiriam se comunicar lá. Chegando na Índia, eles, em vez de falar inglês ou a língua local, começaram a falar em línguas pentecostais, cara. E eles não conseguiram se comunicar com ninguém. E sabe o que eles fizeram? Voltaram para os Estados Unidos. Ridículo, né, cara? Pode refutar brevemente a ideia libertária de escolha só é verdadeiramente escolha se não houver escolha, paz? Cara, então, a ideia de Sartre é eliminada pela própria estrutura de relação de Deus com o homem, né? Se Deus colocou uma proibição no Éden com a árvore do conhecimento do bem e do mal, e deu a opção de escolha, é porque ele estava inferindo liberdade. Então, essa ideia de você só é livre quando faz o que não quer fazer, eu acho que é a ideia dele também, basicamente bate na natureza pecaminosa caída, né, cara? Porque você sempre vai fazer o que sua natureza quer. Por isso que nós não somos livres, né?
Basicamente, nós estamos presos, não libertos. Essa é a diferença, eu acredito. Que você não saúde os irmãos com a graça e a paz de Cristo. Fiquei curiosa para entender a balsâmica, rubicúndida, filantrópica, a paz do Senhor. Porque isso é expressão pentecostal, cara. Isso daí, assim, não sei se você já leu todo o Novo Testamento ou a Bíblia inteira. Você vai ver Paulo saudando, mas em cartas. Eu não quero criar uma problemática que não existe. Mas assim, não existe essa ordem expressa de você inserir uma fraseologia específica na sua dicção. Eu posso falar assim, irmã, fique em paz, que Deus te abençoe, de uma forma muito mais natural do que eu fazer um encapsulado, sabe? Arrobicúndida, não sei nem se existe essa palavra, balsâmica, fitoterápica, filantrópica, paz do Senhor. Isso não existe, cara. Agora uma explicação um pouco mais teológica. Quando Jesus comissionou os apóstolos para algumas missões específicas, ele falou assim, olha, a casa que chegar e vos receber, descei a vossa paz sobre aquela casa. Essa paz que os apóstolos desciam sobre a casa é algo sobrenatural e espiritual, ou seja, era um poder apostólico. Mas a casa que não os receber, sacudia as poeiras de vossas sandálias e vão embora. Digo-lhes que terá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então, essa paz das missões apostólicas era uma paz sobrenatural. Então, isso de chegar no lugar e dar a paz do Senhor é se colocar numa autoridade apostólica que você não tem. Você não consegue dar a paz de Cristo na mesma medida sobrenatural e poderosa que os apóstolos realmente davam. Assim como os apóstolos poderiam, por exemplo, perdoar pecados. Gálatas 1,19 também serve para refutar a virgindade de Maria para os católicos. Cara, essa doutrina da virgindade perpétua de Maria é tão fácil de refutar que Mas essa passagem é muito boa, né? Que fala que Tiago era irmão do Senhor, né? Jesus tinha irmãos. Jesus é o primogênito, não o unigênito, né? Ele é o irmão mais velho da família de Maria e José, mas Maria e José tiveram outros irmãos. Até a estrutura familiar de que um homem deve permanecer com uma mulher sem fazer sexo é pecado, cara. Paulo fala isso em 1 Coríntios 7. José permanecer com Maria como um casal sem eles terem relações sexuais é pecado. Se você lê os evangelhos, fala assim, José não conheceu Maria até, ou seja, ele conheceu Maria, cara. Fizeram sexo, normalmente era um casal normal, uma família normal. Jesus morreu por todos, senão qual versículo e argumento? Paz de Cristo. Jesus morreu pela igreja. Você pode ver o discurso de Paulo à igreja de Éfeso, né, antes, em Atos, na sua despedida, que ele fala aos presbíteros que zelem pela igreja, a qual Deus comprou com o seu próprio sangue. Então, Paulo é muito claro ao dizer, na verdade, toda a Escritura, por exemplo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de muitos, não em favor de todos. Até o próprio nome do Senhor Jesus Cristo, o próprio anjo diz que ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Sabe, se vocês leem a narrativa das Escrituras, você vai ver que Deus escolheu um povo, os judeus, e deixou todos os outros perdidos. Ele sempre agiu assim. Sempre. Sempre. Existe uma versão completa da sua tese ao contribuísmo, eu queria saber. Cara, não existe. Não existe por quê? Porque diferente dos pastores, dessa galerinha aí, youtuber e tal, eu trabalho, cara. Eu trabalho, tenho família, estou construindo minha casa. Então, sabe, eu leio bastante, eu estudo bastante, mas, cara, eu não tenho tempo, cara. Então, assim, o livro já está sumariado, tudo já está na minha cabeça, conforme eu for escrevendo vai desenvolver melhor, mas assim, eu não tenho tempo, sabe, eu não recebo o dízimo gordinho e gostoso que o seu pastor recebe, para acordar 10 horas da manhã, não escrever nada, pregar mal e fazer um ministério ridículo. Eu não recebo esse dinheiro, cara, então eu tenho que trabalhar. Então nessa que eu não tenho esse luxo que o seu pastor tem por causa de vocês mesmos, eu tenho que ir no meu tempo, cara. Então eu programo as coisas para fazer em anos, né?
Sinestesia é usado somente para emocionalismo próprio, o grupo ou Deus age nisso em outros casos? Não, cara. Cara, a sinestesia não é o método de Deus agir, cara. Sabe, nosso culto é racional. É claro que Deus, antigamente, usava algumas formas na qual ele usava visões, audição, etc. Hoje a forma é visual e é de leitura, nós temos que ler. Então, assim, a sinestesia, né, é o mundo das sensações. Eu escrevi isso no meu livro, né? Meu livro é gratuito, tá no link da bio. Mas eu expliquei lá, eu narro uma cena de filme de terror, né? Você assistindo um filme de terror às 3 horas da manhã. Todo o ambiente da sua sala começa a se transformar, as sombras começam a tomar forma, o seu gato parece que fica com capiroto. Mas assim, é uma sinestesia do seu próprio cérebro. Essas coisas na realidade não são como você está transformando elas. É correto afirmar que no céu, na Nova Jerusalém, não haverá esperança? É correto, porque a esperança é algo que você espera mediante uma situação pior. Né? Você tem esperança sempre de algo melhor. Mas a esperança ela só faz sentido quando você não está completo. Né? Então, se você está completo e você já atingiu a excelência infinita, não haverá esperança. Esperança de quê? Você já vai esperar pelo quê? Se tudo já vai estar completado. Entendeu? Alguns pastores reformados combatem bravamente a CCB, que é arminiana, e para a D faz vista grossa. Porque bater em cachorro morto é fácil, né, cara? E a Assembleia de Deus dá mais dinheiro. Essa é a verdade.